Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Pai, eu te peço que esteja conosco nessa caminhada e que o desejo de te servir aumente a cada dia. Fortaleça-nos, Senhor. Essa é a minha petição, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 12, Consciência da Grande Obra. O texto base encontra-se em Neemias, capítulo 6, versículos 1 até o 4. Mas eu peço aos irmãos que leiam todo o capítulo 6 para que vocês tenham uma melhor compreensão sobre o estudo dessa lição. Eu te convido a conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Introdução. Na lição de hoje, iremos observar que Neemias compreendeu em seu coração que havia uma grande obra a ser realizada. E ele colocou-se à disposição do Senhor, a fim de ser um instrumento vivo nas divinas mãos para a construção de uma nova realidade. Ele buscou a aprovação do rei para cumprir a missão, a qual entendera ser o propósito de Deus para a sua vida, e recebeu mais do que isso, sendo nomeado governador de Jerusalém. O título persa de Tirchata lhe concedia autonomia para agir e realizar a grande obra de reconstrução dos muros da cidade. Mas esta grande obra não se limitava aos aspectos físicos e se expandiu à realidade social e espiritual do povo. Havia uma grande obra a ser feita e o texto base para nossa lição tem muito a nos ensinar. Bom, assim, para explicar melhor, esse título persa, né, que eu acabei aqui de mencionar, é o mesmo que exercia a função de governador. Então, Neemias ele tinha essa autonomia porque esse título era o mesmo que governador. Então, concedia essa autonomia para agir e realizar, né, essa obra da reconstrução dos muros da cidade. Ok? Tópico 1. Mantendo o foco. A frase célebre de Neemias: "Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer", mostra que eu e você devemos manter viva a consciência da grande obra salvadora, por meio da qual devemos realizar e não aceitarmos de forma alguma qualquer convite para desistirmos. Assim como Neemias enfrentou muitas investidas dos inimigos, nós também enfrentamos lutas muito intensas. A pandemia trouxe à tona algumas dificuldades que já existiam em nosso meio e estavam ocultas. Intensificou outras que eram menores e adicionou algumas que não enfrentávamos no passado. Todavia, mesmo assim, não podemos desistir. Não podemos aceitar a voz maldita, a qual afirma que não há solução, pois o nosso Deus está conosco e jamais nos abandonará. Nunca nos deixará desamparados. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: "Estes nossos sofrimentos e aflições leves e momentâneos não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre." Então, que nós possamos ter sempre em mente, né, quando vier essa voz falar, né, falando que Deus nos abandonou, que se Deus amasse realmente a humanidade, não teria permitido, né, essa propagação do vírus, o surgimento do vírus, né? Então, essa voz que tem falado e que diz que nós estamos abandonados e que ele realmente não nos ama é mentira. É a voz enganosa do diabo. Porque a palavra de Deus, ela diz que ele sempre está conosco e que ele não nos abandonará, nunca nos deixará desamparados.
né? Jesus Cristo, com seu sacrifício na cruz, ele morreu por nós, né? Refazendo essa ponte que havia sido quebrada entre a humanidade caída e o nosso Criador, né? Nosso Deus, Salvador, nosso Criador. E que nós possamos ter em mente, né, que ele passou por tudo isso e que possamos nos manter fiéis e firmes nessa caminhada, né? Porque essas vozes vão surgir para nos desanimar, para nos abater, né? Mas que lembrar que quando ele retornou para o Pai, o Senhor Jesus, ele disse que deixaria conosco, né, um orientador, um consolador, e ele deixou o Espírito Santo para nos encorajar, para nos fortalecer, nos guiar, né? E falar conosco, né? Estar ali conosco diariamente. Então nós não estamos sozinhos, né? Que possamos ter isso em mente e deixar essa voz, como o próprio texto aqui falou, essa voz maldita para trás e deixar de lado. Amém? Que Deus possa nos fortalecer a cada dia. O Senhor, ele nos incentiva a ser fortes e corajosos diante do grande desafio de levar a esperança em Jesus Cristo a toda criatura até os confins da terra. Henry Blackaby afirma: o mundo precisa de líderes religiosos que se orientem pela agenda de Deus. O mundo precisa de maridos e esposas, mães e pais que saibam aplicar as promessas bíblicas no lar, em vez de se apoiar nos conselhos dos livros de autoajuda. Né? Essa citação você vai encontrar no livro, né, desse autor, que fala, é um livro justamente para preparação de líderes, né? Então, ele faz essa citação de que os líderes, né, o mundo precisa de líderes religiosos, mas que se orientem pela agenda de Deus, né, que se orientem pela palavra de Deus, né? E seguindo, né, o tempo de Deus e não o nosso tempo, né? Porque a agenda está muito assim relacionado com planejamentos que nós, seres humanos, fazemos, né? E a gente deve seguir os planos de Deus, né? A agenda de Deus. Então, essa citação aqui fala sobre isso, sobre a aplicação, né, das promessas bíblicas, não só no lar, né? Mas eu acho que no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, na sua comunidade, acho que tem que ser num todo, né? Ainda que tudo ao nosso redor nos pressione ou tente nos distrair, devemos seguir o exemplo de Neemias e permanecermos com foco na grande obra que o Senhor tem para fazer em nossas famílias, em nossas igrejas e por meio de nossas famílias e igrejas. Tópico 2. O inimigo é persistente. Nesta passagem, percebemos que os inimigos de Neemias não aceitaram a sua negativa e continuaram insistindo para se encontrarem com ele. Foram 4 tentativas sucessivas e, como receberam sempre a mesma resposta, eles mudaram de estratégia e enviaram na 5ª vez um mensageiro com uma carta aberta acusando-os de revolta, de rebelião. Nosso inimigo é insistente. Ele nunca desiste de tentar nos destruir, e ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso, devemos permanecer atentos, em alerta, buscando o discernimento espiritual necessário para identificar cada armadilha preparada por Satanás. Essas armadilhas são feitas para impedir o avanço da grande obra que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós. Há uma grande obra a ser feita e ela é realizada de joelhos na presença de Deus. Jesus nos exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. Assim, não deixe brechas para o inimigo atuar em sua vida, em sua família. Lembre-se sempre de que ele não desiste de atacar você. Fique alerta, ore com sua família, realize os cultos domésticos, estimule pelo exemplo,
os seus filhos a serem leitores e praticantes da Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. Se prepare para a batalha, pois o inimigo está sempre articulando uma ação maléfica para afastar você dos propósitos divinos para a sua vida. Em Efésios 6, versículos 11 e 12, a palavra de Deus nos aconselha: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós precisamos estar sempre alerta, vigilantes, constantes em oração e alimentados sempre pela palavra, porque a palavra de Deus, ela é o nosso guia, né? E eu alimento o meu espírito através dessa comunhão com Jesus Cristo diariamente, a leitura da palavra, com oração, né? Eu preciso também estar congregando, né, numa igreja para poder fazer parte do corpo de Cristo. Não vão por essa conversa de Cristo em casa, não existe isso. Você precisa estar congregando numa igreja, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça, né? E a igreja, ou seja, todos os membros, né, que frequentam, os servos de Cristo, compõem esse corpo. Mas para você poder estar ligado à cabeça, você precisa estar vivendo no corpo, ou seja, é a igreja, onde os membros estão ali reunidos, aprendendo constantemente sobre a palavra de Deus, crescendo em comunhão e na fé. Então você não pode estar separado, não vá por essa conversa de que você pode servir a Cristo somente na sua casa. Nós estamos passando por um momento em que muitas das nossas atividades nós realmente estamos precisando fazer online, né? Mas não significa que não estejamos conectados e que em algum momento não estejamos lá presente na congregação, na igreja. Precisamos ter os cuidados, sim, necessários, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, o distanciamento. A gente não pode nesse momento ficar abraçando, né, como a gente costumava fazer, apertando sempre as mãos, ele ia abraçando, aquela coisa, né, gostosa de demonstrar carinho, né, pelo nosso irmão. Nesse momento não podemos por conta da pandemia, mas também não podemos estar totalmente desligados, separados da igreja, da congregação, e ficarmos sempre vigilante, alerta, porque o inimigo, ele não dorme, ele não tira férias, não. Ele está sempre ali trabalhando e é diariamente, só esperando uma brechazinha que a gente possa dar para ele vir e lançar as setas e nos abocanhar mesmo, como um lobo que fica ali vigiando o rebanho das ovelhas, né? E louco para ter uma oportunidade para pegar uma ovelha, abocanhar e levar para o seu matadouro, ok? Tópico 3. Devemos ser perseverantes. Ainda que o inimigo atue intensamente para nos afastar da vontade de Deus, ele somente será bem-sucedido se não estivermos vivendo em intimidade com o Senhor. Quando estamos alicerçados na rocha eterna, somos fortalecidos e preparados para resistir a todas as investidas do mal contra nossas vidas. Devemos, portanto, perseverar em Deus, manter viva a chama da nossa fé, a convicção do socorro bem presente do Senhor, a certeza de que o nosso Deus está ao nosso lado e nos concederá a vitória, a fim de que o seu precioso nome seja exaltado e glorificado em nós. Neemias perseverou, pois tinha certeza de que não estava tocando um projeto humano. Não era uma obra de seu próprio coração, mas era, sim, uma grande obra que surgiu no coração de Deus, o Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, que deu a visão e abriu as portas dos recursos necessários
para que a obra fosse realizada. Você e eu estamos aqui para realizar a grande obra do Senhor. Ela não é nossa, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E por isso devemos perseverar, sabendo que o Senhor sempre nos fortalecerá e direcionará nossos passos, se formos completamente humildes diante dele e consagrados somente a ele. Ainda que sejamos intensamente pressionados pelo mal, devemos perseverar. Lembremos do apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9. A perseverança é um dos sinais de uma vida firme em Jesus, pois quando estamos convictos do cuidado e da provisão do Senhor, não vacilamos, não pensamos em desistir, mas ao contrário, avançamos na total dependência do Senhor, sabendo que fazemos parte de uma grande obra de transformação de vidas. Não se esqueça de que o Senhor quer usar a sua vida para que muitas vidas sejam transformadas em novas criaturas, as quais vivem pela fé em Jesus Cristo. Hebreus 12, versículos 1 até o 3. Em Hebreus 12, versículos 1 até o 3, diz que Cristo é o nosso maior exemplo. E diz assim: visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenha um olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele, enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Então, que nós possamos ter como exemplo, né, lembrar dessa passagem, né, de Hebreus, né, quando nós estivermos desanimados, cansados, a gente lembrar da resignação de Jesus, que passou por todo aquele sofrimento, né, por toda aquela humilhação, porque ele sabia que ele sabia que tudo aquele sofrimento que ele ia passar, depois a alegria seria imensa, imensurável. E ele, como cumpriu a vontade do Pai, ele está assentado à direita do trono de Deus, né? Então que nós possamos estar sempre com o olhar, com o nosso foco em Jesus Cristo, que é o nosso exemplo, né? Para permanecermos aí perseverantes nessa caminhada. Muitos entraves surgirão pelo caminho, né? Muitos problemas surgirão. A palavra diz que nós vamos passar por isso, mas também diz que Jesus está conosco e nós podemos vencer todas essas adversidades em Cristo Jesus, porque é Ele que nos fortalece. Sozinhos nessa caminhada nós não vamos vencer, mas se nós estivermos seguindo os passos de Cristo e servindo a Ele com toda a nossa alegria, com todo o nosso coração e com toda a nossa fé, com certeza nós alcançaremos a vitória. Conclusão. Assim como Neemias, devemos manter o foco na missão que recebemos do Senhor. Ele não estava preocupado em ser popular e aceito pelo povo. Ele estava preocupado com a fidelidade a Deus acima de tudo. Por isso, manteve a visão na grande obra a ser realizada. Então, nós devemos fazer, né, ter o mesmo comportamento que Neemias, né? Precisamos manter o foco na missão que Deus também nos dá, né? Cada um de nós tem uma missão, né, dada por Deus.
e precisamos estar apenas assim preocupados em sermos fiéis, em mantermos a nossa fidelidade, né? E não nos preocupar com o enfoque, no caso, né, que outras pessoas vão dar a esse trabalho. Às vezes a pessoa vai achar que o trabalho que você faz nem é um trabalho assim de grande valor, mas preocupe-se apenas em estar cumprindo a vontade de Deus, e se foi Ele que te deu essa missão, você realizar essa missão, né, fazendo a sua parte, dando o melhor de si, né, que estamos trabalhando para Deus, então devemos fazer o melhor, fazer o nosso melhor, para Deus sempre dar o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa atenção, o melhor do nosso trabalho, o melhor do nosso amor. Então, para Ele tudo tem que ser o melhor, né? Essa deve ser a nossa preocupação. Muitas vozes surgirão durante a caminhada com o intuito de te desanimar, te fazer desistir, né? O diabo, ele é persistente, né? E a palavra de Deus, né, em João 10:10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância, né? Então a palavra de Deus, né, trata o diabo como um ladrão, né? Ele não fala, né? Você vai ler nessa passagem, não diz o nome diabo ou Satanás, mas o retrata como um ladrão, porque ele quer realmente roubar o seu tempo com Deus, principalmente, né? E com a sua família, é o que mais tem acontecido nos dias atuais, né? Esse roubo, né, que seria o tempo dedicado para Deus e também para com a família, tem sido cada vez mais escasso. O ladrão, ele quer matar a sua esperança, matar Jesus, Cristo que vive dentro de você. Pense nisso. Ele quer destruir a sua fé, destruir a fé que você tem em Deus, principalmente, a fé na igreja, no ato de você fazer parte do corpo de Cristo, que é você congregar. Quer destruir a sua fé na família, nas pessoas no modo geral, né? Então, ele quer apenas fazer o mal, né? O mal em grande escala. Então, pensemos sempre nessa questão, nesse versículo de João 10:10, que o ladrão, ele quer fazer isso, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. Ele está só ali esperando uma brecha para poder te abocanhar, né? E fazer realmente o mal na sua vida. E Jesus, pelo contrário, ele veio para que nós tenhamos vida, e ele quer dar para nós vida e uma vida abundante, né? Então, estejamos ali firmes, atentos à palavra e sempre em comunhão com Jesus Cristo, né? Para que possamos blindar essas artimanhas do inimigo, estarmos protegidos contra ela. Devemos ser perseverantes, ou seja, manter-nos firmes e fiéis, seguindo Jesus mesmo diante das dificuldades e ou tentações, e sempre fazer o bem. Em Gálatas 6, versículo 9, diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Bom, queridos, essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe, permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!